não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, quando o ser humano faz algo que transcende, vamos dizer, as possibilidades mais banais da espécie, você vê um sinal de alguma coisa mais elevada ali. Este sinal, naturalmente, ele virá cercado de imperfeições. Essas imperfeições fazem parte do legado. Tá certo? Então, aqui você recebe de uma geração passada uma série de elementos, de obras tal, que você admira. E também de exemplos pessoais que você admira. Essas pessoas que você admira estão com relação a você como seu pai, como um pai está com relação ao filho. Quer dizer, ele que está transmitindo o legado. Então você só vai compreender o que é admiração se você entender à luz do mandamento honrar pai e mãe. Tá certo? O que é você honrar o seu pai e a sua mãe? É você não criticá-los pelos defeitos deles, mas você arcar com esses defeitos como sendo deveres que eles legaram para você. Então, aqui, o que é um defeito? O defeito é aquilo que não foi feito, aquilo que não se completou. Então, tudo aquilo que seu pai, sua mãe deixaram de fazer, é você que tem que fazer. Então, eles lhe passaram algum legado e também passaram algumas tarefas. Tá certo? Então, vamos supor, seu pai era um bêbado que batia na sua mãe todo dia. Apesar disso, ele alguma coisa de bom ele fez no mínimo. Vamos dizer, se o pai não fez nada por você, ele te gerou. No mínimo esse trabalho ele teve. E sua mãe, se também não fez nada por você, no mínimo ela carregou você na barriga durante 9 meses. No mínimo 7. Então algo ela fez. Então, isso é a pior das mães, o pior dos pais, deu isso para você. Quer dizer, ele foi o canal através do qual você veio a vida. Então essa dívida você tem. O resto que eles não fizeram também é passado a você. De modo que você faça. Mas faça em nome deles. Isso quer dizer que cada um de nós vem ao mundo carregando um legado que você trouxe e também carregando uma dívida. A dívida que foi passada a você pelo seu pai, pela sua mãe. Então, em lugar de criticarmos, você tem que completar a obra deles para quê? Para limpar a imagem deles. Como você paga as dívidas do seu pai? Eu me lembro, quando meu pai morreu, de vez em quando chegava um cara lá, seu pai deixou aqui para pagar. Tal. Paga, ué. Não é o certo? Pagou, então ficou limpo. Esta é uma noção que hoje em dia as pessoas já perderam, elas não têm essa ideia. E não têm ideia de que quando criticam seu pai e sua mãe, estão apenas cuspindo na própria cara. Porque a sua obrigação era exatamente fazer o que eles não fizeram para limpar a imagem deles. E isso não é do ponto de vista divino, é do simples ponto de vista histórico. Então isso quer dizer que as grandes obras do passado, elas também têm que ser admiradas assim. Quer dizer, você não vai somente tirar proveito delas. No Brasil é assim, a gente admira, então ele quer tirar o proveito daquilo, mas ao mesmo tempo ele quer negar a sua dívida de algum modo, tá certo? Ou pelo menos quer reconhecê-las apenas da boca para fora,
e não quer limpar as pequenas imperfeições que a obra deixou. Está entendendo? Limpar as pequenas imperfeições pode ser, por exemplo, alguma coisa relativa ao próprio conteúdo da obra. Por exemplo, esta semana eu estava estudando a questão desse combate racismo e antirracismo, e eu observei que existem literalmente milhares de teses, milhares e milhares de teses sobre os estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Não? O que é o estereótipo? Quer dizer, uma visão projetada, uma visão inventada, caricatural, deformante, que você joga em cima de um cidadão, ignorando a realidade dele e vendo-o somente através daquele modelo deformante. Tá certo? Então, mesmo no caso da peça Otelo, onde o Mouro, o preto, é mostrado sob a melhor imagem possível, como o homem honrado, honesto, grande guerreiro, etc., etc., né? E o malvado da história, um branco. Mesmo aí, o pessoal vê uma série de estereótipos e atribui ao autor Shakespeare, né, tudo aquilo que o fofoqueiro, o intrigante Iago diz contra o herói da história porque é preto. Né? Então, ele é brutal, ele é lúbrico, etc., etc. Então, aquela imagem do negro como um indivíduo, vamos dizer, vítima da luxúria incontrolável. Né? Quando, na verdade, quem está dizendo isso não é Shakespeare, é o personagem dele, é Iago. Mas eles tentam demonstrar que Shakespeare também estava vendo assim. Eu digo muito bem. Por que a imagem do Mouro, uma imagem negativa que fosse, a pior possível, deveria ser um estereótipo e não uma tradução da experiência efetiva, se os mouros estiveram dominando a Europa por 700 anos? Que invadiram vários países, chegaram até a Áustria, chegaram até a Bélgica, escravizaram por baixo 5 milhões de pessoas, continuaram escravizando até o século XVIII. E, então, como é que se pode ter uma imagem positiva dessas criaturas? Não é exigível que um povo tenha uma imagem positiva do invasor, do dominador e do escravizador. Tá certo? Se fosse exigível, isso também deveria ser exigido dos africanos. Fala, olha, vocês não podem falar mal de nós só porque nós os escravizamos. Por quê? Porque nós também não temos direito de falar mal daqueles que nos escravizaram. Tá certo? Então, o que você vê nesses estudos sobre Shakespeare? É a admiração invejosa. Você reconhece que é um grande poeta, um grande dramaturgo, etc., etc., mas você quer botar um veneninho lá. Pior ainda, a noção moderna de raça só surge no século XVIII. Já quase 200 anos depois de Shakespeare. Né? Antes não se tinha essa distinção, tanto que se chamava de mouro indistintamente o árabe e o negro. Por quê? Porque nas tropas invasoras tinha árabes e negros misturados e todos tinham pele escura, pelo menos muito mais escura do que a média dos europeus. Tá certo? Se você colocar um dinamarquês do lado de um árabe, o árabe vai parecer preto. Então, vamos dizer, de certo nível de escuridão para adiante, era tudo mouro. Não tinha essa noção, vamos dizer, científica, entre aspas, de raça que aparece no século XVIII. Então, nós podemos dizer que raça, na época de Shakespeare, vamos dizer, era uma noção estética e não uma noção biológica. Tá certo? Então, por esses dois motivos, primeiro, porque havia, vamos dizer, um ressentimento histórico justificado. E segundo, porque a noção de raça que se tinha era uma noção que apenas expressava uma impressão sensível, portanto, de certo modo, é uma noção estética, artística. Então, não tem sentido você dizer que isso é um estereótipo. Não tem sentido você dizer que é um estereótipo difamatório. Quer dizer, alguém precisaria difamar os árabes depois que eles ocuparam a Europa por 700 anos. Não é isso? Escravizaram pessoas e desses que eles escravizaram, 10% foram castrados. Né? Então, o Corão proíbe castrar pessoas, mas eles castravam do mesmo modo. Então, castravam quando estava a caminho
da Meca, porque uma vez que chegasse lá não podia castrar mais. Né? Então, quer dizer, então, por baixo, castraram 500 mil europeus. Quer dizer, você acha que isso é brincadeira? Não é isso? Faça as contas, vamos dizer, de como a população europeia na época era menor, tá certo? Ao longo desses 700 anos de ocupação árabe, tá certo? E você vê que, comparativamente, né, eles fizeram uma coisa pior do que Hitler fez no século XX. Então, como é que o europeu podia gostar dessas pessoas? E por que o europeu deveria sentir-se culpado, sentir-se uma criatura abominável e desprezível, só porque em seguida ele deu o troco? E deu o troco durante muito menos tempo. Note que a escravidão europeia na África, ela durou apenas 300 anos e foi entremeada de movimentos de resistência criados pelos próprios europeus. Nunca a escravidão foi universalmente aceita na Europa como um princípio normal, regular e bom. Tá certo? Ao passo que, no mundo islâmico, o próprio Corão autoriza a escravidão. Tá certo? Então, não houve nenhum movimento anti-escravagista notável no mundo islâmico ao longo de toda a sua existência. Ao passo que a escravidão europeia ela foi combatida desde o início. Então, por que entre dois processos escravagistas, um que durou 1.400 anos, na verdade, porque a escravidão islâmica durou até o século XX, né? E só foi extinta pela ação militar da Inglaterra, e o outro processo escravagista que dura 300 anos, entremeado de resistência, de lutas, né, entre os próprios dominadores, dos quais uma parte era contra a escravidão, por que esta segunda é que será a abominável, a mais digna de desprezo? É claro que aí estamos evidentemente em face, não de uma tradução proporcional dos fatos, mas sim estamos dentro de um estereótipo. Então quer dizer que o fabricante de estereótipo acusa o outro de o estar vendo através de estereótipo, quando o único criador de estereótipo, aí no caso, é o crítico da civilização ocidental e o sujeito que quer ver estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Então, este é um caso, vamos dizer, da admiração sem amor, portanto é admiração invejosa. Porque mesmo que houvesse racismo em Shakespeare, você teria que vê-lo dentro do contexto total e ver qual é o peso que isso tinha dentro da concepção do mundo dele. Um sujeito pode, por exemplo, ele pode emitir uma opinião racista um dia e jamais ter tido uma única conduta racista. Então, entre outros racistas que aparecem na história, nós vemos, né, Shakespeare, Kant, Goethe, Voltaire, praticamente todo mundo é racista de algum modo. Por quê? Pelo simples fato de trazer na sua herança histórica a lembrança dos séculos e séculos de ocupação islâmica. Mais ainda, a imagem, né, do mouro como lúbrico não é um estereótipo. Os árabes tinham o direito de ter 4 esposas e um número ilimitado de escravas. Ao passo que o europeu podia ter uma mulher. E, claro, podia comer o escravo escondido, ou comer a mulher do próximo escondido, mas se alguém descobrisse, ia dar um rolo desgraçado. Ao passo que o direito do muçulmano a um número ilimitado de mulheres era reconhecido pela própria lei. Com frequência, vamos dizer, os exploradores europeus que chegavam na África e na Ásia encontravam camaradas que tinham 200 escravas. Então, como é que você não vai ter uma imagem desse sujeito como lúbrico? O que é isto? Claro que nenhum chegava à perfeição do Louis Motte, que diz que transou com 500 homens. Tá certo? Mas 200 já é alguma coisa, Então, quer dizer, isso não é um estereótipo, isso correspondia à realidade. Porque significa que entre os invasores, aqueles que tinham só uma ou 2 mulheres se limitavam a isso simplesmente porque não tinham dinheiro. Mas o desejo deles era, evidentemente, ter mais.
Então, mais ainda, pegavam como escravas as europeias que eram aprisionadas. Então, entra um sujeito na sua cidade, começa a raptar mulheres e as coloca todas no seu harém, e você não pode nem chamar o sujeito de lúbrico. Então, é claro que isso é uma deformação estereotipada. E essa deformação estereotipada, ela expressa, por sua vez, quando ela é aplicada na análise de obras como Shakespeare ou outro autor dessa altitude, expressa admiração invejosa. Quer dizer, você reconhece a grandeza do cara, mas você não a ama. Você quer rebaixá-la de algum modo. Eu coloquei online 2 gravações que eu fiz essa semana a respeito precisamente deste fenômeno, vamos dizer, da admiração invejosa. Tá certo? E vocês não tenham a menor dúvida de que o Nicolás Gomes Dávila tem razão. E isso é realmente a marca da besta. Isso é um impulso diabólico. Porque você está colocando dentro da admiração o elemento de ambiguidade corrosiva. Quer dizer, em vez de você tentar reduzir os aspectos negativos, tá certo? Que sempre haverá, tá certo? E encará-los de uma maneira, como é que se diz, mais que tolerante, de uma maneira generosa, ao contrário, você só está expressando admiração para poder demonstrar que de algum modo você é superior àquele sujeito, porque Shakespeare, afinal de contas, era uma pobre vítima da cultura do seu tempo, cheio de estereótipos na cabeça, após que eu sou a mentalidade iluminada e estou livre de tudo isso. Machado de Assis é chamado de racista nas teses por não falar em raça nos livros dele. Ah, sim. O que, inclusive, não é verdade, porque aqui alguém, não sei se vocês ouviram, mas alguém aqui está lembrando que Machado de Assis é chamado de racista por não mencionar, em geral, o fenômeno de raça, mas, na verdade, ele menciona. Tá certo? Na verdade, se você pegar a obra inteira do Machado de Assis, que raramente a pessoa lê, hein, você vai ver que você tem uma documentação fabulosa sobre a estrutura social inteira do tempo. E ele não está, como é que se diz, amaciando as coisas para ninguém. Tá certo? Também é fato que no meio urbano onde ele vivia, os aspectos mais brutais da escravidão não apareciam. Houve, durante a vida de Machado de Assis, o famoso caso da baronesa de Sincorá, uma nobre que foi parar na cadeia porque matou um escravo. Tá certo? Agora, o que os senhores de escravos estavam fazendo lá no interior de Pernambuco, ou no interior do Mato Grosso, bom, não chegava até a capital. A gente fica sabendo isso por causa de pesquisas posteriores. Então quer dizer que a imagem da escravidão no meio urbano era mais ou menos aquela que o Machado de Assis passa ali. Né? Então, não há objeto maior de estereotipagem do que a civilização do Ocidente, e sobretudo a Igreja Católica. E justamente uma das maneiras mais perversas de praticar essa estereotipagem é acusar a cultura ocidental de ver o outro. Né? O outro virou um substantivo. Né? A alteridade. Né? Então, você pega a alteridade e você deforma o outro. Por quê? Porque você quer dominá-lo. Eu digo sinceramente, tudo o que se estudou sobre isso é tudo empulhação. A começar sobre grande parte do que o grande filósofo Emmanuel Levinas escreveu a respeito. Tá certo? Se você estudar um pouquinho da cultura islâmica, você verá que esses sim são os grandes estereotipadores. Tá certo? Você verá, inclusive, nos maiores pensadores islâmicos, a marca, vamos dizer, de um racismo explícito que proclama, vamos dizer, já no século XI, a inferioridade da raça negra. Porque o europeu não via diferença entre o árabe e o negro, mas o árabe via diferença entre ele e o negro. Né? Então, até porque essa diferença é menor do que aquela que o separava do branco, então havia a necessidade de enfatizar. Então, a partir do século XI, você vê uma
extensa documentação, até em artigos eu mencionei isso aí, da proclamação aberta da inferioridade do negro e, portanto, do direito que os árabes tinham de escravizar. E estas ideias não eram ideias marginais que foram apresentadas por autores de segunda ordem, terceira ordem, tá certo? Eram ideias que circulavam pela boca de grandes autores, autores importantes, representativos da cultura árabe da época, árabe, persa, etc, etc. Ideias similares só vão surgir no Ocidente no século XIX. Você não vê isso, você não vê uma teorização da inferioridade racial antes do século XVIII, XIX, não vê. Tá? Você leiam a história da ideia de raça do Eric Fögel, vocês vão ver que aquilo está muito, muito claro ali. O que aconteceu com esse computador? O computador mesmo? Epa. Muito bem. Umas perguntas aqui ao longo do chat. Tem umas perguntas no chat? Sobre o trabalho na edição do Mário Ferreira. A pergunta é se você tem uma ideia dos prazos já. Só uma pergunta. E se você podia explicar melhor qual seria a tarefa. Bom, tem uma pergunta assim. Qual seriam os prazos? Os prazos é o seguinte, nós temos que entregar 5 livros por ano. Você divide um ano em 5 e você vai ter o prazo da primeira. Tá certo? Então, nós poderíamos pegar, vamos dizer, eu suponho, o livro que está em melhor estado do vários livros que o Mário publicou é a Filosofia da Crise. Porque foi um livro que, em parte, ele escreveu do seu próprio punho. Mesmo assim, tem erros. Então, eu acho que o mais fácil é fazer uma revisão da Filosofia da Crise, que terá muito poucas dúvidas. Nós temos que pegar, então, a última... Não há tempo de fazer uma edição crítica, então vamos pegar a última edição publicada em vida do autor e prepará-la a toque de caixa. Tá certo? Agora, a Filosofia da Crise é o número 8 da primeira série. A obra do Mário se divide em 2 séries numeradas e uma série intermediária não numerada. Tá certo? Então, a coleção inteira são 56 volumes e a realização vai publicar 50. Nós vamos ter que excluir 6. Então, devemos excluir 6 da parte intermediária. Por quê? Porque a parte intermediária são vários estudos de problemas específicos que exemplificam os critérios e métodos colocados nas outras duas séries. Tá certo? Então, é o que eles chamam, são os livros de problemática. Né? Então, ali, se você tirar 6, não vai fazer uma grande diferença. Agora, a primeira série e a última série, que a primeira série é a Filosofia Concreta, 10 volumes, e a última série é uma tese Megiste também, 10 volumes, dos quais ele só publicou 3, deixou 7 inéditos. E estas duas têm que ser publicadas exatamente na ordem que ele colocou, tá certo? E ser publicadas integralmente. Então são 20 volumes. Os outros 30 nós podemos selecionar. A Filosofia da Crise é o 8º volume da primeira série. Isso quer dizer, não precisamos publicar os volumes na série com que o Mário as numerou. Porém, é necessário que conste da edição o plano com todos os números. Tá certo? Então, você não precisa publicar primeiro volume 1, depois volume 2, porque os livros são relativamente... Eles podem ser lidos independentemente, sem grande prejuízo. Os da Mathesis Megiste, não. Os da Mathesis Megiste tem que ser publicado primeiro 1, depois 2, depois 3. Então, a minha sugestão é preparar uma edição da Filosofia da Crise o mais rápido possível. Tá certo? Ouçam essa gravação que eu coloquei online, a gravação na área, como é que se diz, franqueada do seminário, que é exatamente sobre essa questão dos novos descobridores do Mário. É isso? Então, a toda hora aparece um sujeito que descobriu o Mário Ferreira dos Santos e está, né, informando a plateia bárbara da sua grande descoberta. Tá certo? Para avisar que ele juntou os 2 vídeos num só. Como juntou os 2 vídeos num só?
Ele editou. Os dois ele editou. Ah, tá certo. Então, não são duas gravações, são uma só. Bom, também eu queria aproveitar para avisar aqui, já que nós vamos mudar de tema daqui a pouco, que nós estamos aqui recebendo a imagem de um grupo de alunos reunidos no Instituto Olavo de Carvalho de Curitiba. A imagem está muito clara, tá certo? E eu peço que os outros alunos do seminário acompanhem o trabalho do Instituto Olavo de Carvalho, que é uma coisa fabulosa que eles estão fazendo lá. Em matéria de educação superior, nunca se fez isso no Brasil. Eles estão realmente formando uma elite intelectual. Vamos dizer, eu considero que isso é a coisa mais urgente do Brasil, uma coisa que nunca se fez. Tá certo? O Brasil, realmente, toda a educação brasileira é um esforço monstruoso de fazer o rabo abanar o cachorro. Porque você quer criar, primeiro educar o povo, para depois educar a elite que vai educá-lo. Eu digo, isso é tão imbecil que não merece comentário. Você vê que o Brasil só veio a ter universidades a partir da década de 30 ou 40. Após que em outros países da América Latina, como o Peru, tinha universidade em 1540. É isto que explica a diferença, vamos dizer, que é uma experiência brutal, de você entrar numa livraria no Brasil e você entrar numa livraria, né, em Lima, Peru, em Bogotá, Colômbia, na Cidade do México. Porque no Brasil o que você vê são livros de autoajuda, livros de comunismo e livros de negócios. E tem um pouquinho dos livros lá de filosofia, que Michel Foucault, Jacques Derrida, aquilo que está na moda. E evidentemente você vai encontrar 2 ou 3 edições, Platão, Aristóteles, essa coisa toda. Agora, se você entra numa livraria em qualquer país hispano-americano, você vê o que é a cultura superior. A cultura superior está na sua cara. Ela está todinha ali. Quer dizer, todos os grandes temas de debate da cultura superior estão à sua disposição. Então, assim, qualquer livraria de Bogotá, onde eu estive recentemente, dá de 10-0 nas melhores livrarias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que o Brasil já se acostumou tanto com isto que não consegue mais conceber que existe uma diferença. Tá certo? Outra coisa que, vamos dizer, que caracteriza a educação brasileira é que só se concebe 2 tipos de escola superior. São escolas do governo, pagas com dinheiro público, quer dizer, dos impostos, ou então são escolas que são negócios, que têm que render e enriquecer o seu dono. Digo, olha, se você entrar aqui, na quase totalidade das universidades americanas, as que não são estatais, as que são privadas, não são negócios de maneira alguma. São, em geral, fundações. As fundações são feitas assim, com uma dotação que algum milionário coloca lá, e daí a diretoria da fundação pega aquele dinheiro, aplica em outras coisas, aplica, sei lá, em mineração, bolsa de valores, companhia de aviação, o raio que eu parta, e este rendimento mantém a universidade. Sendo que a elite financeira local continua contribuindo e aumentando, vamos dizer, o patrimônio daquela fundação o tempo todo. Então, isso quer dizer, uma universidade não precisa dar lucro com educação. Ela dá lucro, sim, mas com outros negócios. E a educação não dá lucro. Com a educação se gasta dinheiro. Agora, o lucro da educação, ele vem a longuíssimo, o lucro verdadeiro da educação, ele vem a longuíssimo prazo. Quer dizer, você preparando uma geração mais qualificada, claro que isso tem um efeito benéfico na economia nacional. Só que quando chega a ter o efeito benéfico, o reitor da faculdade já morreu. E o dono da faculdade não recebeu um tostão. Então, deveria ser normal as pessoas entenderem que a educação não é para dar lucro. Então, no Brasil faz 50 anos que você vê este debate, educação privada ou estatal. Eu digo, mas a educação não tem que ser nem privada e nem estatal, meu Deus do céu. A educação tem que ser um empreendimento da sociedade, que a sociedade mantém. Né? E que em si mesma jamais se destina a dar lucro. Embora a entidade que administra a universidade possa ter muito lucro e ficar riquíssima com outros negócios. De modo a poder fazer exatamente o que eles fazem aqui, que tem universidade aqui, que 50% dos alunos recebem ajuda financeira da faculdade para estudar. Isso não é impossível no Brasil, né? Porque a universidade é um grande negócio. Então, o empresário de educação no Brasil é um tipo criminoso. Todos eles, sem exceção. Qualquer sujeito diz, um educador. Né? O que se chama de educador no Brasil é um delinquente que quer fazer da educação um negócio.
A educação é um negócio, mas para a nação e não para o dono da escola. Tá? Então, isso quer dizer que praticamente tudo o que se chama de educação no Brasil tem sido uma coisa criminosa. Então, a única salvação, vamos dizer, são iniciativas como essa do Instituto Olavo de Carvalho ou como do Seminário de Filosofia. Quer dizer que são coisas que não têm uma estrutura empresarial, porque evidentemente você tem que receber algum dinheiro para a simples manutenção da coisa, para manutenção do professor, mas que não tem aquela intenção de lucro crescente que toda empresa comercial tem que ter. É claro que eu não sou contra empresas comerciais, né? Mas tem coisas das quais você não pode fazer uma empresa comercial. Você não pode fazer uma empresa comercial da religião, embora uma igreja possa ter empresas. Né? Por exemplo, com o dinheiro que foi coletado ali, o padre, o pastor, investe num banco, na bolsa de valores, onde ele quiser, e isto provê a sustentação da igreja. Né? Por que ele tem que fazer, por exemplo, no Brasil se tornou, vamos dizer, costumeiro, ele tem que fazer dos dízimos uma indústria. Né? Isso é uma coisa tão absurda que só poderia acontecer mesmo no Brasil. Quer dizer que a sua principal fonte de renda é os dízimos. Então você tem que estar constantemente persuadindo as pessoas a darem mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo. Para quê? Agora, a primeira geração que deu dízimo já criou um capital, meu filho. Agora você ganha dinheiro com esse capital e mantém a sua igreja. Mas se o sujeito não é capaz de fazer isso, então o que ele tem? Tem que pedir mais e mais. Não é pedir. Você tem que induzir as pessoas a darem cada vez mais dinheiro. Então, isso quer dizer que o dízimo, ele mesmo se torna um ramo comercial. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. Esse tipo de coisa só acontece no Brasil. Né? E se você conta em outros lugares, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que você está falando. Isso quer dizer que iniciativas como esta são a única esperança de subsistência da cultura superior no Brasil. A nossa classe dominante, governante, não tem mais a menor ideia do que é alta cultura. Eles não têm, né? E, vamos dizer, os editores, educadores, etc., têm muito menos. Bom, vamos agora passar para um outro negócio. Houve essa semana um debate a respeito de Wittgenstein no fórum do Seminário de Filosofia. Então, para entender o espírito da coisa, então, primeiro é necessário lembrar que nós não estávamos estudando a filosofia de Wittgenstein, mas apenas a sua inserção dentro de uma sucessão histórica. Neste caso, evidentemente, você não está pressupondo que tudo aquilo que de um filósofo passa para os seus continuadores corresponda literalmente, tá certo, às intenções originárias do filósofo. Tá certo? Isso praticamente nunca acontece. Então, é claro que se você está estudando a inserção de um filósofo dentro de uma certa evolução histórica, então certamente você não está fazendo, vamos dizer, um estudo analítico do texto daquele filósofo. E você comparar as duas coisas já é inteiramente absurdo. Né? Porque isso aí acontece aí como acontece em física quântica. Se você sabe a velocidade da partícula, você não sabe a posição. E se sabe a posição, não sabe a velocidade. Então, a confusão entre níveis de abordagem vamos dizer, se tornou praticamente obrigatória. Não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Eu recentemente estava lendo um livro do Alexander Zinoviev, um grande lógico e romancista russo. E ele escreveu uma série de livros, de romances, onde ele tem que criar uma linguagem especial para conseguir representar e descrever a sociedade soviética. Tá certo? A obra principal dele tem um título que, para mim, a meu ver, a tradução correta é As Alturas Abissais. Então já começa, vamos dizer, o contrassenso já começa pelo título e cada frase
Cada uma tem um contrassenso, um absurdo, e, no entanto, imita perfeitamente a fala oficial soviética. Tá certo? Claro que somente um professor de lógica poderia fazer isso, caprichar no absurdo a este ponto. Mas, além desses livros, Zinoviev escreveu um outro que chama A Realidade do Comunismo, The Reality of Communism, que é um livro de metodologia das ciências sociais, né? Onde ele explica como ele construiu aqueles romances e por quais critérios científicos ele montou aquela linguagem das alturas abissais. Entre inúmeras observações metodológicas, ele diz que em ciências sociais, como você está lidando com fenômenos que são vamos dizer, de uma multiplicidade inesgotável, você não tem jeito de proceder indutivamente. Você vai pegando os fatos, etc., e fazer generalizações. Não, você tem que proceder por abstração. Isso aí Karl Marx mesmo dizia. Não é possível abarcar tudo, nós temos que usar abstração. Portanto, nós isolamos certos elementos, os definimos, vamos dizer, pela sua essência e tiramos algumas deduções. Depois você vai completando com variantes concretas até você chegar, vamos dizer, ao nível máximo de concreção possível. Então, o Zinoviev chamou isso a ascensão do abstrato ao concreto. Eu também já tive esta preocupação anos atrás, onde eu explicava aos alunos você primeiro obtém uma essência, quer dizer, uma definição geral que se aplique a todos os casos envolvidos. Em segundo lugar, você vai estudar as condições de existência, quer dizer, o que seria necessário para que um ente assim definido pudesse existir. Você ainda não está no concreto, você está vamos dizer, ainda na abstração, só com um nível de abstração um pouquinho mais baixo. Tá certo? E, em terceiro lugar, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.